Seja Boa bem-vindo. noite, Bia. Tá me ouvindo bem? Tá. Eu Eu acho tô que vendo entrou ótimo. antes e não conectou assim bem. Agora tá me ouvindo Oi, bem? Tá me vendo? oi, Caiu. Ok, Tô te ouvindo e tô te vendo bem. ótimo. Pois boa noite. Boa Tudo noite. Boa bem? noite, Lília. Que bom que você está aí, Isabel, Eli. Sejam bem-vindos. O nosso objetivo hoje é trocar ideia. Como eu falei antes, né? A Luzia me convidou, me desafiou, disse: Eu nunca fiz. Ela disse: Eu também não. Eu disse, então, bora aprender juntas. Estamos aqui. Luzia, passo a palavra para você. Conta um pouquinho quem é você, o que você faz em Imperatriz. Tá. Então, gente, para quem não me conhece, o pessoal aí de São Luís, né, que a Bia é de São Luís, é, eu sou de Imperatriz, no Maranhão, uma terrinha muito boa, quentinha. E assim, eu sou pedagoga aqui, né? Eu sou servidora pública e sou também coach, me formei com a Bia em São Luís, né? A gente formou pela Febracis e a gente começou a fazer um trabalho, né, voltado para o desenvolvimento de pessoas, né, para ajudar famílias. E hoje a gente está aqui com o objetivo de falar sobre filhos, né? Então, assim, semana que vem eu comentei com a Bia que eu vou fazer um workshop voltado para a criação de filhos, né, como criar filhos vitoriosos. E achei que seria pertinente a gente comentar a respeito, né, assim, para que a gente aprenda um pouco junto como aumentar a autoestima, né, das crianças, dos jovens e trazer um pouco, né, do conhecimento que a gente adquiriu ao longo dessas formações, né, para nossa casa, para nossa família. O que você já tem feito em Imperatriz com essas crianças? Bia, eu sou pedagoga, né, trabalhei durante 7 anos na coordenação de escola, trabalhando com adolescentes, né? Mas antes eu já fazia um trabalho voltado com crianças de situação de risco social, né? Já trabalhei no abrigo, Casa da Criança, e trabalhei também no CRAS, né? Trabalhando também com pessoas é, é, em situação de vulnerabilidade, né? Então, assim, eu tenho uma experiência nessa área, né? De trabalhar com famílias, né? E com educação. E isso que me levou, né, o desejo de ir para o coach, que aí foi que a gente se conheceu, né? Então, fui fazer a Sim. formação em São Luís e foi muito legal porque a gente, né, mesmo trilhou, né? Eu acredito que Deus tem um propósito de unir pessoas. Então, Deus nos uniu e hoje a gente está aqui, né, para fazer esse trabalho. Eu acredito que a gente tem uma missão que é ajudar a transformar famílias e que a gente não pode falar, né? Então, assim, o desafio do coach é não se cale, né? Se você tem um conhecimento, você pode transformar a vida de alguém fácil. Então, a gente está aqui hoje. Com certeza. E, infelizmente, o que nós estamos vivendo hoje no nosso país é algo terrível com relação às crianças, né? Porque com essa situação que foi gerada aí, não vamos falar coisas que envolvam política, porque não é conveniente, mas hoje mesmo eu estava vendo aqui, eu recebi dois vídeos, né? Um vídeo, uma jovem, jovenzinha, talvez tenha o quê, 16 anos, 17 anos, grávida, dizendo que ela está grávida e que o filho dela não vai ter gênero, né? Que ela, o filho é dela e ela vai fazer o que ela quer com o filho dela e se precisar não vai nem para a escola, porque a escola é isso, é aquilo, é aquilo outro, né? Então, assim, são coisas que a gente vê e que fica escandalizado. E eu fiquei mais escandalizada ainda quando há pouco eu recebi um vídeo de uma família que pegou um cigarro, né, sem ser um cigarro normal, desses brancos, e colocou na boca de um bebê, esperando a liberação da, da tal da erva, né? Então, assim, crianças que os próprios pais, infelizmente, estão destruindo, tá? E começa na infância, começa no primeiro infância. Na realidade, começa no ventre, né? Os problemas das crianças começam no ventre, porque as crianças já sentem desde o ventre aquilo que os pais passam para elas.
E com o passar do tempo, elas começam a responder à criação que receberam. E ao responder à criação que receberam, os pais não gostam. Porque começa a ser rebelde, começa a ser desobediente, começa a fazer coisas que não deve. E, infelizmente, os pais começam a sofrer, às vezes, muito mais do que as crianças. Então, são coisas que a gente está vivendo terríveis hoje. Eu acompanhei também, Bia, uma amiga minha compartilhou esse vídeo, né, da moça, né, eu acho que estava até no Instagram do pastor Cláudio Duarte, né, Não foi. e assim, acredito que estava disseminada aí na rede, né, então assim, realmente é preocupante, então a gente precisa de alguma forma proteger as nossas crianças, então assim, e a base, né, você que é pastora, né, sabe que é a família, né, então assim, é importante a gente falar sobre isso, então assim, quando hoje atualmente eu não estou na frente de escola, né? Eu trabalho hoje na Secretaria de Educação. Mas quando eu trabalhava juntamente aos pais e às famílias, a gente via, né, eu via que a maioria dos problemas, né, de comportamento, de autoestima, de questão até mesmo de a automutilação, estava relacionada com problemas familiares. Então, assim, daí a importância da gente começar a se preocupar desde cedo. Então, é preocupante mesmo como estão as famílias, né, brasileiras. Então, é importante que a gente faça esse trabalho. Então, só complementando, Bia, né, eu vou te apresentar para o pessoal que entrou, né, a gente combinou. Então, a Bia é coach, né, também, é mãe de três, né, e é avó de uma netinha, né, e é filha do Altíssimo, né, que ela disse, Luzia, eu posso ser tudo, se eu não colocar em primeiro lugar, né, Deus, eu não sou nada, né, então que nós tenhamos isso em mente, né, que nós não somos nada sem acreditar realmente que Deus existe, que a gente vive sob a proteção dele todos os dias. Então, a Bia também, ela é pastora, né, da Igreja Lagoinha, em São Luís, e ministrante também, né, do Poder da Ação, do poder da autorresponsabilidade, do desejo de influenciar pessoas, educar, amar e dar limites, que eu também sou, e eu estou com ele aqui. Bia, e é um livro, né, maravilhoso. Então, assim, eu indiquei esses dias, né, sábado, tem uns 2 sábados, eu fiz uns stories falando um pouco sobre esse livro. Então, assim, é importante que os pais tenham, né, livro de cabeceira para poder compreender a criança, e esse livro ele traz assim de como conhecer a criança desde o ventre, né, desde o útero, e vai trazendo, passeando pelas fases, né, dos filhos. Chega a adolescência, que é aquela fase que temos muitas dúvidas, né? Então, assim, eu trabalho hoje com os adolescentes na igreja, né? Eu sou catequista da turma de seguidores. Então, assim, eles estão nessa faixa, né? Nessa faixa etária de 12, 13 anos. Então, assim, é uma faixa etária que eu gosto, me identifico bastante. E precisa de uma atenção a mais, né? Das famílias, dos pais. Por quê? Porque a gente é muito vulnerável. Principalmente com essa questão da rede social, das telas. Então, assim, é um perigo eminente. As crianças e os adolescentes não estão saindo de casa, mas estão correndo riscos, né? Então, é importante que a gente saiba disso, tenha isso em mente. Os dados aí são preocupantes, né? Na semana que vem vou fazer esse workshop, vou trazer alguns dados em relação aos riscos das telas. Então, assim, é muito importante a gente trabalhar isso. Então, continuando, a Bia também, ela é palestrante e ministrante, né, do livro também Decifre e Fortaleça Seu Filho, né, que também é maravilhoso, traz um pouco, né, de como você conhecer também o seu filho,
né? E mudar um pouco a rotina da tua casa para criar filhos fortes, né? Filhos preparados para viver nesse mundo, né? Sem ser tão vulnerável. Então, assim, são formas de você estar blindando a tua família, formas de você estar fortalecendo. Então, é por isso que a gente está aqui, né? Então, a gente começou esse processo, né? Eu comecei a fazer a formação em coaching em 2021, né? Acho que a Bia começou um pouco antes, né, Bia? Então, assim, Isso. a gente realmente está preocupado nessa questão de transformar as famílias. Então, é isso. Vamos então para o nosso conteúdo de hoje. Vamos lá. Então, a gente pensou, né, em algumas coisas relacionadas a como, né, conhecer o filho, como transformar, né, a casa em um ambiente que seja realmente um lar. Porque, assim, o que a gente acredita, né? É que as nossas casas, elas são casas, mas que elas podem ser lares, né? Podem ser um lugar de aconchego, um lugar de afeto, um lugar de carinho, e isso só depende da gente, né? Então, não depende do fulano, do ciclano, depende de mim que estou na minha casa e acredito que depende de você que está assistindo, né? Então, qual é o tipo de família que você quer estar, né? Daquela família que realmente proporciona um lar de amor, de acolhimento, de um diálogo respeitoso, afetuoso, né? Ou uma família que não tem uma rotina, não tem uma organização, né? Uma família que não está preocupada realmente em desenvolver, né? Uma família que não está preocupada em crescer. Então, assim, é importante que a gente faça essa reflexão, né? E mais ainda, quais são os comportamentos que eu, né, estou desenvolvendo que estão me impedindo de ter essa família realmente feliz? Então, é importante que nesse processo de transformação a gente tenha um olhar voltado para a gente. Então, assim, qual é o meu papel? Sabe? Qual é o meu papel enquanto mãe? Qual é o meu papel enquanto pai? Qual é o meu papel enquanto profissional, enquanto educadora? Então, assim, qual é o meu papel? O que que eu posso fazer para auxiliar essa criança, esse adolescente, é, a ser mais forte, a ser mais resiliente, né? Então, assim, é preciso que a gente tenha algumas estratégias, né? E a gente vai falar um pouco disso. Quer comentar alguma coisa a respeito, Bia? Eu preciso fortalecer, né? Bem no iníciozinho da live eu falei que a gente não vai conseguir muita coisa se a gente não tiver um princípio básico, né? Que é exatamente Deus na família. Sim. Você não tem Deus na sua casa, as coisas vão ser muito difíceis. Porque os princípios de Deus são os princípios que nos levam ao equilíbrio, né? Quando eu comecei a mexer com coach, a estudar coach, eu comecei a avaliar minha família, eu disse, não, minha família é excelente, é ótima, a gente praticamente não tem problemas, né? Aí eu fiz uma ferramenta no coach que as minhas notas lá eram ótimas, excelentes. De repente eu comecei a fazer uma reavaliação. Eu disse, bom, podia melhorar? Podia. Pode melhorar? Pode, a gente sempre pode melhorar. E as notas que de repente eu dei 8, 9, 10 começaram a reduzir. Então, nesse critério de avaliação, em vez de 9, na realidade era 7. Tá, nesse critério, tá 9, tá, mas pode melhorar, mais ainda pode. Então, deixa eu reduzir para 8 e melhorar. Por que eu estou falando isso? Porque muitos de nós acham que a nossa vida já está ótima. Né? E a gente acredita nisso. E está. Não é que esteja ruim. É que você entra dentro de uma situação, de uma zona de conforto, tá? Que aquilo ali te agrada e está tudo resolvido. Ah, tem problema com filhos? Tem, mas quem que não tem? Tem problema com o marido? Tem, mas quem é que não tem?
Tem problema com a esposa? Tem. Não tem, ele não tem. Todo mundo tem. Então você se conforma com o que todo mundo tem, né? E nós não somos todo mundo, nós somos, cada um somos especiais individualmente para o Senhor. E o que o Senhor quer para a nossa vida não é que a gente seja igual a todo mundo, é que a gente seja igual a Ele, né? Tentando ser o mais próximo da figura de Deus. Aí você se vê, e aí? E como pais? Como eu sou? Eu sou melhor do que os meus pais. Aí você já vai com critérios de avaliação de que o meu pai fez isso, eu não faço. Meu pai fez aquilo, eu não faço. Meu pai errou nisso, eu não estou errando. E onde nós estamos errando? Porque não somos perfeitos? Claro que não somos perfeitos. Vamos atingir essa perfeição algum dia? Nunca. Mas nós temos que buscar sempre o melhor. E nós erramos muito, infelizmente, na criação dos nossos filhos. Porque nós nunca queremos passar, que os nossos filhos passem por aquilo que nós passamos. Só que muitas vezes o meu critério de crítica do meu pai é porque eu não queria levar a bronca que ele me deu. Assim como o meu filho não quer levar a bronca que ele recebe. Então, se o meu filho não quer levar a bronca que ele recebe, eu também não queria, o que ele diz? Eu não vou criar o meu filho assim. E muitas vezes o que está faltando hoje nas famílias é você dar exatamente essa direção, dar esse foco. Eu tenho visto muitas famílias hoje já com uma visão de criação totalmente diferente da minha época. Nós somos duas gerações aí, você. Né? Então, a minha geração teve um tipo de criação. Foi radical a minha? Não. A minha não foi radical. Mas no meio do caminho, eu tive um encontro com o Senhor. E esse encontro com o Senhor fez com que eu ajustasse muitos erros das minhas escolhas. Tá? Eu vou dizer, meus pais erraram? Não, meus pais tentaram me dar limites muitas vezes. Mas eu não aceitei os limites do meu pai. Por quê? Porque eu queria ser livre. Tá? E essa liberdade que todo mundo quer tanto é que muitas vezes nos leva para um buraco profundo. Então, nós precisamos sempre estar direcionando os nossos filhos, em primeiro lugar, no caminho do Senhor, seja ele da idade que for. Desde o ventre, o processo começa lá dentro. Ele precisa ser consagrado a Deus desde o ventre. Foi consagrado no ventre, nasceu, consagra ao Senhor fora do ventre. Leva para os caminhos, Senhor, constantemente. E, principalmente, ame teu filho. Porque o problema é que, muitas vezes, a gente está amando muito mais o trabalho, a gente ama muito mais as preocupações, a gente ama muito mais a casa, a gente ama muito mais o nosso corpo, a gente ama muito mais o marido do que amar o filho. Tá? E isso tudo está muito fora de mão, porque tem que fazer o equilíbrio. O grande lance das nossas vidas chama-se equilíbrio, é a inteligência emocional. Então, eu não consigo ter um marido, um bom relacionamento com meu marido, se eu não tiver um bom relacionamento com meus filhos. Eu não consigo ter um bom relacionamento com meus filhos se eu não tiver um bom relacionamento com meus pais, porque eu sou fruto dos meus pais. Então, o ciclo se vem de pai para filho. Ou eu arrumo, de uma forma geral, não com perfeição, logicamente, mas eu arrumo para que a coisa fique melhor, ou a gente não caminha. Então, para complementar, eu só queria complementar isso. O início está no ventre. E nós somos frutos das nossas escolhas enquanto desobedecemos os nossos pais. A Bia está falando da roda, né, Bia? A roda da vida, né? Depois, quem ainda não teve contato com a roda, né? Digamos assim, é interessante, tem na internet, né? Dá para achar facilmente. Então, aquela roda, né? Ela dá um panorama bem legal para você fazer análise de como é que está o seu resultado. Como é que está o meu relacionamento com Deus, né? Como é que está o meu relacionamento conjugal com os meus filhos, no meu profissional, né? Como é que está o meu emocional? Então, assim, parte daí, né? Então, para que você tenha bons resultados em relação aos seus filhos, em relação à sua família, que hoje a gente está aqui para comentar a respeito disso, é necessário que você esteja bem, né? Então, assim, você deve se analisar primeiro para poder construir relacionamentos, né, fora de si. Então,
para poder falar um pouco sobre as estratégias, né, de como fortalecer e desenvolver a autoestima dos filhos, a gente vai passar agora para essa outra parte, né? Então, assim, eu vou colocar, né, aqui alguns pontos, e aí depois, se você quiser ir comentando, Bia, fica à vontade, tá? Então, assim, em cima do que a gente já aprendeu, né, para quem entrou agora, nós somos ministrantes, né, dos livros do Paulo Vieira, Decifre e Fortaleça Seu Filho e Educar, Amar e Dar Limites, né? Então, assim, hoje a gente está aqui para falar um pouco a respeito disso, né, de como educar os filhos para serem realmente vitoriosos, fortalecidos, né? E o primeiro ponto, a Bia colocou aí, porque a gente precisa desenvolver essa questão espiritual. E assim, Bia, alguns dias atrás, né, a gente fez uma palestra na igreja falando exatamente a respeito disso. Então, assim, que os pais, eles precisam, né, dar esse exemplo para os filhos. Então, não adianta eu inscrever meu filho na escola bíblica dominical, na catequese, né? E não participar efetivamente. Então, a conta aí não fecha. Então, eu preciso, primeiramente, ser o exemplo, né? Eu preciso estar na frente para que meu filho me veja como uma inspiração. Com certeza. É importante que a gente tenha essas viradas de chave, né? De que tudo parte realmente da gente, né? Então, assim, eu selecionei aqui, Bia, alguns pontos que eu achei bem interessante. E o primeiro eu coloquei, né? O primeiro, que eu digo assim, o segundo, né, porque o primeiro realmente é favorecer esse desenvolvimento espiritual, mas o segundo, não fazer comparações, né? Não fazer comparação, não comparar seu filho, né, com outras crianças, né? Cada um é importante que a gente compreender que cada um tem o seu ritmo, cada um tem um perfil, um temperamento, né? Hoje a Bia e eu falamos um pouco disso, né? A Bia, ela se revelou para mim aí um perfil dominante, né? E eu confundi, achava que ela era influente, né? Então, assim, depois a gente pode até falar um pouco a respeito disso, né? Então, assim, é importante que a gente compreenda que cada criança ou adolescente, eles têm o seu jeito, eles têm o seu temperamento, né? Então, a gente tem que entender um pouco, né? Ter essa empatia, criar aquela sintonia, né? Desenvolver um rapport, né? Aí, de estar, né? Fazendo comparações. Bia, entrou aí um sonzinho, agora terminou. Como que são esses? Não sei, não. Não sei, mas tudo bem, então vamos continuar, tá? E aí, o terceiro ponto seria não... Deixa eu fazer um comentário desse primeiro ponto aí que você falou, de comparar. Quando você só tem um filho, você não tem muitos desses problemas. Mas eu tenho 3, tá? E os meus 3 filhos são totalmente diferentes. Tá? E a gente cai naquela situação, mas são 3 filhos, eu criei do mesmo jeito e cada um é do jeito. Né? E eu já vivi essa situação com os meus filhos, de eles acharem que eu estava fazendo comparação. Tá? Porque muitas vezes não é a gente que faz a comparação, mas eles se sentem comparados. Por exemplo, se eu citava uma situação que a minha filha mais velha fizesse e que era de referência, de exemplo para eles ficavam chateados. Eu não sou ela. Eu não tenho que fazer igual a ela. Ah, não me compare. Eu digo, eu não estou comparando. Eu estou dizendo que ela é um exemplo a ser seguido. Tá? Certa vez aconteceu isso, tá, com minha filha e com o segundo, né, que eu tenho, a mais velha é uma menina e o segundo é um menino, e ele disse, eu não sou ela, a senhora está me comparando. Eu digo, não, eu não estou me comparando, eu estou lhe dizendo para que você siga o exemplo de. Né? Mas ele é ele, o temperamento dele é completamente diferente do dela, por sinal o temperamento dele é igual ao meu, né? Muito, muito.
E o da filha mais velha e da mais nova é bem parecido com o do pai, bem tranquilo, né? Então, assim, não tem como você fazer comparação, não tem como você medir que um é igual ao outro e que um pode fazer a mesma coisa do outro que não faz. E a forma de você tratar também é muito diferente. Você não pode tratar do mesmo jeito, porque um, de repente, gosta de abraço, de beijo, de carinho, o outro não gosta, respeita. Mas por que você não gosta? Aí você, de repente, acha que ele não te ama. Não é isso. É uma questão de temperamento, é uma questão de perfil. Então, quando você tem um perfil onde você é dominante, você acha de um jeito. Onde você é influente, é outra coisa. Se você é uma pessoa estável, nossa, você fica muito mais tranquilo, né? Então, não tem como. Essa comparação é uma coisa terrível entre os filhos, terrível. E muitas vezes a gente faz sem perceber, sem objetivo disso, mas eles se sentem comparados. E isso gera um problema muito sério, porque depois de idade adulta foi que eu vim ouvir deles, eles reclamando que eu fazia comparação entre eles. Eu disse, eu nunca fiz isso. Então, nós, de novo, caímos em nós, pais, né? Nós falhamos muito quando a gente não consegue entender como é que o filho também funciona. Então, nós precisamos entender os nossos filhos para que a gente possa responder à altura às necessidades dele. É só para complementar. Tá, Bia? E aí eu coloquei, né, o terceiro ponto, não rotular, né? Não criar rótulos nas crianças, nos adolescentes, dizer, ó, você é assim, você é assado, você não é capaz, né? Aí começa aquela, minando a mente da criança, minando a mente do adolescente e deixando a identidade dele, né, é assim fraca, né? Então assim, ele acaba não se reconhecendo, né? Então, eu vejo muitos pais dizendo: "Ah, eu não sei, mas o que fazer com esse menino? O menino é, é, é burro, não estuda, sabe?" E aí vai, né? E fala na frente, né? E aquilo ali vai é, minando a mente da criança, né? Então, como é que a gente vai criar um filho forte agindo dessa forma, né? Então, assim, sem conexão, sem amor, sem afeto, sem empatia, né? Então, assim, é importante que a gente tenha isso em mente, não criar rótulos, definir que o fulano é assim, o fulano é assado, não. Né? Então, assim, é importante também, né, que a gente tenha isso em mente. E o outro ponto que eu queria falar, que a gente já comentou um pouco, foi a respeito de que é preciso que a gente desenvolva em casa, né, nas nossas casas, esse ambiente de afeto, né, de carinho, de não criticar, né, Bia? Então, assim, a crítica, ela é muito poderosa, né? Então, a crítica, ela é capaz de destruir uma pessoa. Imagina uma criança, né, que está ali em formação. Imagina uma adolescente, né? Então, assim, que nós possamos ter muito cuidado com a crítica. Nós, adultos, não gostamos de ser criticados, né? Hoje a gente comentou a respeito disso. Falei, Bia, assim, eu dei uma palestra para uns professores, né, para um grupo de professores e falei, né? Então, assim, ninguém gosta de ser criticado. Então, por que você vai criticar, né, a identidade da criança, a capacidade da criança, né? Então ali você acaba deixando ela insegura. E imagina, quando ela crescer, né? Uhum. Vai lidar, né? Com os desafios. Então, assim, é importante que a gente tenha isso em mente, né? Então, a questão da crítica, ela faz até parte, né? Tu é ministrante, né? Do poder da responsabilidade, né? Faz parte das 6 leis, né? Se tu quiser comentar um pouquinho a respeito disso, fica à vontade. Eu prefiro ir por outro caminho, tá? Porque a palavra de Deus, ela diz o seguinte, que a nossa palavra, ela tem poder. Então, quando você fala para o seu filho e você é a autoridade espiritual sobre a vida dele,
tu é burro, tu não serve para nada, tu é imprestável, tu não vai conseguir, tu é um desgraçado, tu é isso, tu é aquilo. Você está ministrando na criança algo que ela vai levar para o resto da vida. Porque se a minha mãe disse que eu sou burro, como é que eu não vou ser burro? Eu sou burro. Então, a palavra que sai da nossa boca sobre os nossos filhos, ela tem um peso espiritual muito forte, ela tem um poder espiritual muito grande. Então, nós precisamos muito vigiar o que sai da nossa boca para os nossos filhos. Só para você ter uma ideia, isso, lógico, eu já sei disso há muito tempo, mas a gente é mãe e a gente é humano, e a gente se irrita e se estressa. E às vezes, quando se irrita e se estressa, acaba falando que não deve, né? Então, às vezes, eu chegava para os meus filhos e dizia: se alguma vez eu falar para vocês que vocês são alguma coisa que vocês não são, me repreendam. Então, às vezes, é porque vocês são. Não sou, em nome de Jesus. Eu digo, não sou mesmo, mas estou agindo como se fosse. Eu tenho policiado em relação a isso, né, e observado, principalmente após a formação em coach, porque o pilar principal, né, então, assim, para o pessoal entender melhor, que é trabalhado é a questão espiritual, realmente. Então, é importante que a gente pense, né, que eu e você compreenda a força da palavra, né? Então, assim, nós estamos acostumadas, né? Eu fui criada assim, a palavra tem poder, palavras têm poder, palavras têm poder. E realmente tem poder, né? Então, assim, que nós possamos, né, mudar a nossa comunicação em relação, né, às pessoas, né, aos nossos filhos, mas às pessoas também, né? Então, o Marco perguntou, vai ficar salva essa live? Vai, Vai, né? vamos tentar salvar, viu, Marcos? A Bia está Preciso dos responsável. assessores aqui, que eu não tive a primeira vez que fez, os assessores para salvar no final aqui. Então, assim, é importante que a gente tenha isso em mente, né? Então, assim, é Ezequiel 37, né, Bia, que tem essa passagem que fala, né, a respeito do poder da palavra. Então, Tem assim, várias passagens, tem vários, tem provérbios, né? Então, assim, inclusive, um dos exercícios legais que me fez muito cair, muitas fichas, né? E eu recomendo é a leitura do livro de Provérbios, porque é simplesmente perfeito. Então, assim, eu acho que vale muito a pena, é uma recomendação aí para quem vai assistir, né, a live, quem está assistindo agora, quem vai assistir depois, mas que é importante. Então, assim, é um dos exercícios que a gente passa no processo de coaching, né? E é fundamental a gente conhecer, porque muita coisa que a gente, na verdade, eu acredito que tudo, né, Bia, que a gente passa, às vezes, numa situação ruim, é por falta de conhecimento, de sabedoria, e a sabedoria está ali. E aí, quando você se depara com aquilo, fica, nossa, e ali estava todo tudo aqui, né? Eu não sabia. e você só precisava dar um passo, né? Então, assim, continuando, né? O outro ponto que eu queria tocar aqui é a respeito da questão do tempo de qualidade, né? Então, uma das coisas que me fez repensar na minha questão profissional foi quando me tornei mãe, né? A respeito do tempo de qualidade que eu dedicava, né, ao meu filho. Então, assim, é muito importante. Então, aquela atenção, aquele brincar, o olhar no olho, né? Então, assim, sentar no chão, brincar, fazer uma leitura, né? Então, é importante que a gente faça isso, né? Então, assim, dedicar tempo à criança, dedicar tempo ao adolescente, né? Então, assim, Bia, uma coisa que as pessoas perderam, né? E que muitos de nós não foi acostumado, né, a fazer aquelas refeições na mesa, né, com a família, aquele horário lá, e a mãe chega com a toalha,
né? E aí bota aquela mesa, né? Então, assim, Uhum. é fundamental. Então, assim, são coisas que a gente vai aprendendo, né? Então, e fica na memória da criança, fica na memória do adolescente, né? Então, ali você senta, tem aquele momento de comunhão, né? Mas tem aquela conversa, aquele diálogo, né? E aí você pergunta como é que foi na escola, né? Para a criança, para o adolescente, e ele se sente ali pertencente àquele mundo. Então, Exatamente. ele vai desenvolvendo e assim, é maravilhoso, aquilo ali fica na memória. Então, assim, é importante que a gente construa memórias positivas, né, na criança, no adolescente, e aquilo faz um bem pra gente. Então, assim, hoje eu sei da importância de sentar à mesa, né? Então, que nós famílias, né? Que nós mães, que nós pais, possamos sair um pouco, né, da frente da TV. As pessoas são acostumadas a comer na frente da TV e aí fica ali vidrado, né? Então, e esquece de quanto que o olhar e o outro é importante nessa comunicação. Sim, sim. Desliga a televisão, desliga a tela e vai sentar na frente ali um do outro, né, na mesa, e faz aquele momento de partilha, de comunhão que as pessoas perderam, né? Então, assim, a Luzinha, minha vida é corrida, é isso, é aquilo, eu trabalho, às vezes eu não chego a tempo do almoço, mas aí pode pegar a tempo do jantar, né, de um Sim. lanche. Então, assim, eu trabalho o dia todo fora, na semana, então, assim, faz um compromisso de pelo menos um dia na semana almoçar com toda a família, ou então jantar com toda a família, chegar um pouco mais cedo, contar uma história para o teu filho. Então, ali vai fazer uma diferença imensa, Vai. né? Então, ali vai construir um valor. Poxa, meu pai, minha mãe me ama, sabe? Ele fez isso por mim, né? Então, assim, se você não estiver disposto a, a fazer esses, digamos assim, esses atos de serviço, aí a gente já leva para a questão das linguagens do amor, né? Que também é importante compreender que cada criança, cada adolescente tem a sua linguagem de amor, assim como a gente. Então, assim, é importante, né, que a gente faça isso. Então, dedica tempo, né? E o servir, né? Então, Bia, eu acho tão bonita essa questão do servir. Então, se a gente não, assim, não serve, né? Não está aqui para servir, então a gente está aqui para quê? Ok, exatamente. Deixa eu te contar um pouquinho da minha história que pouca gente sabe. Diga É, lá. dentro dessa questão de estar junto, de participar, de criação de filho, quando eu me casei, eu não queria filhos, tá? De jeito nenhum. Eu já tinha dito para o marido, eu falei assim, olha, eu não quero filhos, não vou ter filhos, não quero ter filhos, por quê? Porque a minha vaidade estava acima de qualquer outra coisa. Filho ia acabar com o meu tempo, filho ia acabar com a minha vida, ia acabar com o meu corpo, que era maravilhoso, né? E aí eu digo, não quero tê-los, porque filhos é só trabalho. E Uhum. aí, o que aconteceu? Aí eu tive uma experiência com Deus, né? Aí o Senhor disse que filhos eram bênçãos. Eu digo, mas tem essas bênçãos dão muito trabalho. E outra coisa, eu sempre tive na cabeça que se algum dia eu tivesse um filho, eu não ia deixar na mão de empregada, eu ia criar meu filho. Entendeu? Porque eu entendia claramente da importância de eu estar com eles, da importância deles estarem sempre perto de mim. E eu não queria abrir mão do meu trabalho. Então, eu não queria abrir mão do meu trabalho, consequentemente, não queria os filhos. Aí tive essa experiência com o Senhor, né, reconheci o Senhor, conheci o Senhor mais perto e entendi que filhos eram bênçãos. Diante disso, eu disse, Senhor, eu não quero filhos. Mas se tu queres mandar filhos para que eu os crie para ti, eu vou abrir mão e eu vou parar de fazer qualquer tipo de contraceptivo. E aí o senhor mandou o primeiro. Eu disse, tá bom, senhor, já chega, não manda mais nenhum. Né?
Aí eu voltei a fazer contraceptivo, né? De repente passou um tempo, e aí o Senhor mandou um recado, disse que ia me mandar mais um filho, né? Que seria um varão. Aí eu disse, tá bom, Senhor, é para ti, já que é para ti, né? Abro mão. Aí eu parei novamente, fiquei 6 anos sem engravidar. Aí eu disse, não, né? Não era o que Deus queria, foi engano, a mensagem errada. 6 anos depois eu engravidei do segundo. Então a diferença do primeiro para o segundo são de 6 anos. Eu disse, agora encerrou, né, Senhor? Eu disse, não, tem mais uma. Né? E aí eu disse assim, Senhor, pelo amor de Deus, mais uma, é muito filho para quem não queria nenhum. Né? E aí eu esperei e disse, tá bom, Senhor, se é para ti, manda, que são teus, eu vou cuidar para ti. Então eu abri mão de tudo, todos os meus sonhos, né, todas as minhas vontades, para se cumprir aquilo que Deus tinha para mim através dos meus filhos. Então, os meus filhos não são meus, são dele. Eu os dediquei a ele desde antes, quando eu liberei para que eu pudesse engravidar. E uma coisa assim, super interessante, né? Tá aí meu marido que não me deixa mentir. Antes de eu fazer qualquer tipo de exame, e antes mesmo de eu ter como confirmar a minha gravidez, eu já sabia que eu estava grávida. Era uma coisa incrível. Eu sabia, eles olhavam para a minha cara e disseram, como é que você sabe? Eu digo, eu não sei, mas eu tô. Então, assim, e eu criei os meus filhos, né? Nós criamos os nossos filhos no caminho do Senhor todo o tempo. São perfeitos de jeito nenhum. Tem um monte de defeito, como eu tenho um monte de defeito, eles também têm. Tentamos acertar em tudo que pudemos. Vivi a minha vida, abandonei, larguei meu trabalho por causa dos filhos. Tá? Tudo que eu continuei fazendo já foi dentro do ministério, já porque eles estivessem juntos. Então, assim, os nossos filhos foram criados junto da gente. Ainda assim, para você ter uma ideia, né? Com todo esse cuidado, com todo esse carinho, toda essa dedicação, a gente teve um monte de problema com eles. Por quê? Porque são temperamentos diferentes, são situações diferentes. Às vezes, o amar para um é diferente de o amar para outro. Né? Às vezes, como você falou da linguagem de amor, a linguagem de amor de um é presente. Então, ele se sente amado se ele recebe um presente. A outra linguagem de amor é bem de abraço, ou em tempo de qualidade. Então não adianta dar um presente, mas eu te dei esse monte de presente, sim, mas eu não queria nada disso, eu queria só seu carinho, sua atenção, seu beijo. É verdade. Né? Então são coisas que a gente realmente precisa entender para poder trabalhar os nossos filhos, para que eles sejam melhores do que nós. E Bia, uma coisa que eu acho interessante é assim, de toda essa formação que a gente fez, é que é assim, o Paulo, né? Então, assim, os demais formadores, eles falam muito que a educação, e é uma coisa que eu concordo, que a educação dos nossos filhos, ela precisa ser intencional realmente, né? Então, assim, hoje, no mundo que a gente está vivendo, não tem como a gente criar o filho somente por instinto. Sim. Então, assim, hoje é preciso a gente entender de temperamento, hoje é preciso a gente entender de linguagem de amor, hoje é preciso a gente entender que cada pessoa, né, cada um vai ter uma forma de corresponder a determinada situação. Né? Então, assim, às vezes você cria tanta expectativa, né? Mas aquilo ali não era, né? O que aquela pessoa, o que aquela criança, o que aquele adolescente realmente queria fazer. Então, assim, que nós tenhamos esse olhar. Então, assim, pessoal, quem está assistindo, é importante que a gente tenha esse olhar sobre a questão do temperamento, né? Então, conheçam, procurem entender o temperamento. Então, assim, hoje a gente tem o DISC, né? Que é a ferramenta para tratar, para conhecer essa questão dos perfis, né? Que a gente tem 4, que é o dominante, o influente, o estável e o conforme, né? Então, assim, a gente tem as linguagens de amor, que são 5, né? Então, assim, e ela funciona não só para os casais, funciona também para os filhos. Inclusive, Sim. eu comprei, né? Então, eu comprei também
as 5 linguagens do amor para os adolescentes, né? E das crianças também, né? Então, assim, o quanto que é importante, então, assim, o quanto que eu aprendi e isso realmente é transformador. Então, para dar continuidade, então, eu vou trazer um outro ponto, né? Então, assim, que eu acho brilhante quando o livro, né, o Educar a Amar Dar Limites, ele traz, né, sobre a questão de realmente que é preciso hoje, né, e sempre foi necessário a gente dar limites, né, saber dizer não, a ambientes, a informações, né, a amizades, né, então é importante a gente saber não. Então, assim, muitos pais têm medo, né, de frustrar os filhos, dizer não, Sim. e assim, e tá criando a criança numa redoma de vidro. E aí, como é que essa criança vai viver? Hoje eu estava questionando com uma amiga minha a respeito disso. Então, como essa criança ela vai crescer no mundo, né, que precisa ser resiliente, né? Como se o pai ele criou aquela redoma, então não pode fazer nada, não posso dizer nada, porque o menino vai se frustrar e Uhum. é triste, vai chorar e é isso e aquilo. E aí fica com aquela super proteção, né? Algo chama de mimimi. Então, assim, e aí? Né? Como é que vai criar um filho para a sociedade que a gente tem hoje? Né? Então, assim, é importante que a gente saiba dar limites, né? Limites de horários, né? Então, assim, é importante que a criança, né? Desde bebê, na verdade, tenha uma rotina, né? A seguir. A rotina, ela traz segurança para a criança, para o adolescente, Sim. traz ordem, né, para casa. E aí é importante você ter os combinados, né? Com o filho. Então, assim, e realmente dizer não, ó, esse ambiente não é apropriado para os valores da nossa família. Esses amigos, né, no momento não cabem, para a nossa família, porque eu acredito, né? Então, assim, esses conteúdos, né, o que a criança está acessando na internet, então, assim, o mundo, então ali o adolescente, a criança, ele tem um mundo na mão, né? Hoje no celular ele tem um mundo. Então, Sabe mais, gente? então é importante que tenha um olhar, né, de um adulto Sim. supervisionando aquele conteúdo todo. Então, assim, há umas 2 semanas, né, eu recebi uma foto de uma mãe, né, mostrando o braço, né, da filha todo cortado, né? Uhum. Ela estava se mutilando, né, se cortando. E aí eu fiz algumas perguntas, então assim, e aí eu vi, a mãe não conhecia a filha, né, não sabia quem são os amigos, não sabe o que ela anda acessando, a criança tem senha no celular, tá? Então assim, e aí, né? Então E a aí? mãe não tinha um controle, né? Então, assim, e eu vi uma pesquisa, né? Deixa eu só ver bem que se eu acho novamente, que as crianças e os adolescentes, Bia, eles estão procurando consolo emocional na internet, né? Sem dúvida. Olha só, E, 32, né? Eu vi essa pesquisa aqui, 32% das crianças e dos adolescentes buscam apoio emocional na internet. Então, e o número maior, né, são de meninas, né? Então, assim, isso é preocupante, né? Se a criança e o adolescente não tem como referencial o próprio pai, a própria mãe, e aí, né? é, Então, o a que que ele questão é bem séria. é muito sério. Olha, outro dado aqui que eu trago é desafio do desodorante mata, né, menino de 10 anos, né? Então, assim, são os desafios da internet. Então, ali são riscos, né? Tem até uma outra reportagem que fala que aumentou o número
de crianças e adolescentes com fotos expostas, né, nuas na internet. Então, né, a gente está vivendo nesse mundo, as coisas estão acontecendo e os pais ficam perdidos sem saber o que fazer. Então, tá aí a importância da gente realmente entrar sendo intencional, né? Sim. Colocar, né, os limites, colocar rotina, entender dos temperamentos, entender que nossas crianças, nossos adolescentes, eles têm cada um seu ritmo, né? E tá ali, tá presente, né? São coisas, né? São as estratégias que a gente colocou aqui como essenciais. E mais uma coisa que eu queria reforçar, Bia, era muito essa questão, né? Que é necessário que a gente realmente conheça nosso filho e que a gente dê limite sobre essa questão das telas. Porque Uhum. as telas, o celular, a televisão. Então, assim, muitos de nós aqui, né, Jogos. que vai assistir, foram criados, meio que criados pela televisão, né? Sim. Então, assim, o pai ligava a televisão, então acha mais fácil a criança ficar ali por horas, né? Do que sentar, dar atenção né? E tá realmente educando, né? Então, Com assim, certeza. que nós possamos fazer as escolhas certas, né? É Pode. isso. Eu não sei se você viu, esses dias eu vi, inclusive foi no Instagram, uma reportagem dos Estados Unidos, né, de uma mãe que estava mostrando a casa dela completamente destruída pelo filho de 12 anos. Por que que o filho destruiu? Porque ela tomou o celular da mão dele. Então, outro dia eu vi um outro videozinho também que eu fiquei mais chocada ainda. A mãe brigando com o filho dentro do carro, né? Isso apareceu porque tinha vídeo dentro do carro. Ela tomou o celular do filho, eles estavam numa ponte, simplesmente a criança abriu a porta do carro com raiva e se jogou na ponte. Simples. Entendeu? Então, um desequilíbrio, uma desestrutura de tal forma que a gente fica assim, e aí? O que nós vamos fazer? Né? E fica numa situação onde realmente muitos de nós erramos porque não demos limites. Tá? Essa nova geração, como eu comentei agora, que tem com os filhos mais novos, como a gente não quis receber os limites dos nossos pais, a gente disse, não vou fazer isso com meu filho. Não vou fazer a mesma coisa que o filho fez. Não vou fazer a mesma coisa que meu pai fez comigo. Meu filho vai ter liberdade. Como eu falei do vídeo anterior, gente, é um absurdo. E deu vontade de chorar quando eu vi aquela mãe com um cigarro, né, botando na boca da criança. Bebê. Aí a outra filha, que devia ter 2, 3 anos, ela disse, toma, botando na boca dela. E o bebê chupando aquele negócio, entendeu? É, É isso uma erra. é preocupante. Onde nós vamos parar? E de onde vem isso? Vem de nossas casas. Não vem de outro lugar. São pais desestruturados que geram filhos desestruturados que geram netos desestruturados. Como corrigir E isso? aí vai girando, né? Um círculo. Exatamente. Assim, é importante que a gente tenha esse olhar intencional, né, para a criação das crianças, dos adolescentes, e fazendo, né, colocando em prática realmente essas estratégias que a gente colocou aqui, que são básicas, né, Bia, mas que existem tantas outras, e é importante que a gente leia, é importante que a gente pesquise, é importante que a gente converse com profissionais, E que peça ajuda. e Se você que não consegue, peça ajuda. ajuda, entendeu? Então, assim, eu atendia, né, alguns pais, eu não sei mais o que fazer com esse menino, né? Então, assim, e aí? Se o pai e a mãe não sabem mais o que fazer, e aí? Entendeu? Então, assim, começa a olhar para dentro de si, né? Então, assim, a Bia tocou num ponto muito importante aqui, né? Que pais disfuncionais tendem a criar filhos disfuncionais, que aí, né, vão ter netos disfuncionais. Então, ali vai gerando uma cadeia, né? Então, é importante, né, a gente trabalhar a respeito disso. E tudo começa na gente.
né? Trabalhar o nosso emocional, o nosso espiritual, e por aí vai, né? Trabalhando as demais estratégias que a gente tem. Então, Bia, tem mais alguma coisa para comentar? Não, eu acho que o básico, assim, seria isso. A gente já não tem mais muito tempo, né? Nosso tempo está se acabando. Eu Sim. já não recebi o aviso do término da live, mas estou para receber. Tá, ok. Então, Agora, o Bia, que realmente, assim, então, o que eu quero deixar, né, para você é, se você precisa de ajuda, procura. Tá? Procura, você tem meu Instagram, manda um direct, manda alguma coisa, a gente vai tentar te ajudar no que a gente puder, né? Mas já saiba que começa com você, é não verdade. começa com tudo, né? Começa em mim, começa em nós. Tá? Eu, nesse processo, como eu comentei antes, eu achava que era uma mãe boa, né? Excelente. Eu comecei a olhar critérios, nossa, como eu errei aqui, como eu errei nisso, como eu errei naquilo, né? E a gente vai percebendo que a gente erra muitas vezes achando que está acertando. Porque ninguém, a princípio, em sã consciência, vai fazer algo para destruir seu filho. Entendeu? Você vai achando que uma bronca vai ser a solução do problema, achando que um castigo vai ser a solução do problema. Eu não sei se ainda tem tempo, mas eu vou tentar contar só uma historinha para vocês aqui, de um homem, que eu não vou entrar em muitos detalhes, mas ele simplesmente, depois de maduro, né, ele era um homem extremamente raivoso, ele era irado, qualquer coisa que ele fizesse motivo dele se irar, ele ficava incontrolável. Né? E aí, depois de um processo, ele descobriu, né, depois, um outro dia, quem sabe a gente debulha essa história, ele descobriu que a origem daquela ira dele foi de quando ele era criança, que o pai, com o objetivo de corrigir, porque ele já com 11 anos ainda fazia xixi na cama, o pai resolveu humilhá-lo, tá? Mas a ideia do pai não era humilhar. A ideia do pai é dizer, se eu confrontar ele na frente dos colegas, ele vai mudar. Essa é a ideia do pai. Aí o pai deixou que todos os colegas estivessem na mesa para pegar o pijama mijado dele, colocar na cabeça do menino e humilhar. Olha aí o fulano mijando na cama. Entendeu? Aquilo ali criou uma ira naquela criança que ele, quando adulto, ele respondia com a ira que ele de repente queria pular no pescoço do pai naquele momento. E ele não podia. Tá? Então, ele foi até a idade adulta, aquela criança que sofreu aquele trauma, aquela vergonha, ela levou para aquilo para a idade adulta. Por quê? Porque os nossos problemas da infância, eles nos acompanham até 100 anos. Se você viver 100 anos e você não curar o seu problema de infância, você vai levar que aquela criança está dentro de você. Entendeu? Então, isso tudo precisa ser tratado. E nós somos frutos, muitos disso, dos nossos pais, das situações que nós vivemos, e nós não tratamos. Se você parar para se questionar por que eu ajo assim, tem uma origem, tem um porquê. Entendeu? E aí você vai perguntar, mas por que meu filho hoje adolescente age assim? Eu criei ele tão bem. O que você fez que gerou nele aquele trauma, aquela situação, aquela reação? Né? Então, as coisas elas são muito fortes. Principalmente quando a gente fala em questões espirituais, são muito mais fortes ainda. Então, nós estamos falando não de questões espirituais, nós estamos falando de ciência. Entendeu? Então, enquanto ciência, tem uma explicação para isso. Se você fala em questões espirituais, é muito mais forte. Porque nós somos três, nós somos corpo, alma e espírito. Então, as três áreas da nossa vida precisam estar equilibradas. As três áreas precisam estar trabalhadas diante do Senhor. Tá? Eu posso tratar muito bem o meu corpo, ser a Miss Brasil, mas a minha alma, as minhas dores espirituais são terríveis. Tá? E o meu espírito está totalmente perdido. Então, são três partes. As três precisam ser trabalhadas. Tá? E nós somos exemplos, porque o exemplo, ele arrasta. Então, se você é dentro de casa, exemplo, seus filhos vêm atrás. Vão acertar em tudo? Claro que não. Porque você não é perfeito. Porque você não acerta em tudo. Tá? Mas nós, enquanto pais, nós buscamos sempre dar o melhor.
E, por causa de alguma historinha mal contada, eles recebem coisa diferente, distorce no meio do caminho. Né? Então, era isso que eu queria complementar, né, que você está falando. É lógico que isso é um assunto extremamente profundo. A gente ficaria horas e horas falando. Né? Cada ponto que você trouxe é um ponto fantástico. Cada ponto que eu complementei ainda estende mais ainda, né? Então, assim, são pontos que a gente quer, na medida do possível, talvez ainda debulhar com vocês. Se não der certo da gente fazer aqui na live, nos procura, manda mensagem para a Luzia, manda mensagem para mim, a gente vai vendo o que a gente consegue fazer, né? E Sim. vamos tentar ajudar, porque nós somos pessoas que a gente pode colaborar, que a gente pode ajudar. E se você precisa dessa ajuda, pede socorro, não te vergonha não, tá? O importante é você saber que tem pessoas que estão dispostas a isso. E nós estamos aqui dispostos a isso. Tá bom? Sim. Luzia. Eu só queria falar um detalhe, né, a respeito de que, assim, quem está assistindo, ou quem vai assistir, né, que podem culpar, né, assim, por algum motivo, o pai ou a mãe, por algum comportamento, alguma situação, né, que esteja vivenciando. Mas é importante que a gente tenha, né, na nossa mente, uma coisa que a gente não colocou aqui é a questão do perdão, né? O tanto que é importante e o tanto que a gente precisa compreender que os nossos pais nos criaram como eles sabiam, né? Então, assim, como eles acreditavam que era o correto. Então, assim, é por isso que a gente está aqui hoje, falando um pouco a respeito disso, né? Do quanto é importante nós nos prepararmos para criar filhos realmente vitoriosos, filhos fortes e filhos preparados, né, para viver na sociedade, para ter um espiritual fortalecido, né? Então, assim, que nós possamos, né, colocar também a questão do perdão na nossa vida, para tornar a nossa vida mais leve, ensinar nossos filhos que eles podem aprender também com os erros, né? Os erros, eles são propulsores aí fundamental de aprendizado, né? A pedagoga agora falando, ela colocaram ali, né, que a questão da liberação do perdão cura, e realmente é maravilhoso. Então, assim, quando você perdoa alguém, você está se libertando, né? Então, assim, você está fazendo um bem para você mesmo. Então, que a gente tenha esse olhar também, né, Bia? Então, assim, só te agradecer, né? Então, assim, por essa live, acredito que foi muito bom, né? Para quem não conhece a Bia, né? A Bia, ela é pastora lá da Igreja Lagoinha, de São Luís, ela é coach também, e a gente se conheceu nessa trajetória e foi uma pessoa maravilhosa que entrou na minha vida. Então, Bia, obrigada. Estou te esperando aqui, Imperatriz, né? Que eu já fui aí. Então, Imperatriz está de portas abertas para você, tá? E lembrando para o pessoal que na semana que vem, né? Então, eu vou tratar um pouco mais dessa questão de criação de filhos, e aí a gente vai fazer um workshop bem legal, vai ser no dia 28, né, que é na quarta-feira, e eu coloquei na minha bio o link da inscrição, tá? Então era fazer esse convite e agradecer, né, por vocês terem participado e dizer que a gente está à disposição, né, Bia? Com certeza. E aproveitando que realmente eu tinha pensado em falar sobre o perdão, mas acabou que foram tantas coisas que ele ficou esquecido. Que bom que eu... Então, eu queria deixar para a gente finalizar aqui duas palavrinhas que são palavras-chave para a vida de todos nós. Se você trabalhar essas duas palavras, a sua vida vai começar a mudar muito. A primeira delas é amor. Né? Então, se você aprender a amar, se dedicar a amar, abrir um pouco mais seu coração, não espere o amor do outro, dê. Porque quando a gente dá, a recíproca vem. Tá? Então, a primeira palavra é amor. E a segunda palavra é justamente perdão.
são duas palavras que, se não existisse mais nenhuma outra palavra para a gente trabalhar, existir, mexer, curar e transformar, essas duas palavras faziam toda a diferença. Tá? Por quê? Porque o primeiro mandamento, e o maior de todos, é amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. Né? Então, se você entender isso e você viver isso, muita coisa já vai mudar, mas muita coisa já vai mudar. E quando você ama, consequentemente você perdoa. Tá? E o perdão, como a Luzia falou, ele é libertador. Tá? Ele não só cura, como a Franci falou, mas ele liberta. Eu tenho algumas experiências de perdão que são assim, fantásticas, não só comigo, mas com várias pessoas que eu ministrei. E pessoas que tinham uma vida terrível, e quando conseguiu liberar perdão para as pessoas que tinham magoado, a vida mudou, sim, da água para o vinho. Então, essas duas palavras, bote na sua vida, bote na sua meta, amor e perdão. Ame. Ame. Ah, mas eu não consigo. Ame a si mesmo, sem conseguir. Como? Não sei. Tá tudo bem. É decisão, né, Bia? Você decide amar e você decide perdoar. Então... Exatamente. É outra coisa muito interessante, que essas duas palavras não são sentimento, né? A gente cresceu entendendo e achando que, eu não sinto que eu posso perdoar. Você não tem que sentir para perdoar, você tem que perdoar. Decida perdoar. Eu não sinto que eu amo. Você também não tem que sentir que ama. Decida amar. Sabe? A Bíblia fala que você tem que amar o seu inimigo. Para mim, quando eu comecei a ler a palavra, que eu li esse texto, eu disse, isso aqui é utopia. Tá? Tudo eu aceitei. Eu continuo na hora de amar meu inimigo. Né? Não dá. Aí o Senhor me ensinou. Entendeu? Ele me ensinou, fazendo eu viver uma situação onde eu tive que aprender a amar uma pessoa que me magoou profundamente, mas profundamente, e que virou um inimigo. Né? Quer dizer, aquela pessoa que você tinha como seu ponto de referência, a pessoa te trai, te engana, e faz tudo que você passa a ter um suposto ódio, e aí o Senhor disse, pois é esse aí que você tem que amar. É essa pessoa que você tem que amar. Eu disse, tá bom, Senhor, aprendi já. Eu não quero aprender mais, não. Deixa, né, Bia? Entendeu? Então, como é que eu vou amar as pessoas? Decida amar. Existem vários tipos de amor. E esse amor que a gente tem que ter é o amor ágape, que é o amor correspondente ao amor de Deus. Então, eu vou amar meu marido com amor ágape também, mas o amor que eu tenho pelo meu marido é diferente. Eu vou amar meu filho pelo amor ágape também, mas o amor que eu tenho para o meu filho também é um amor diferente. Mas os meus irmãos eu tenho que amar com amor ágape. Não só os irmãos, todas as pessoas eu tenho que amar com amor ágape. Porque eu posso não conhecer uma pessoa, tenho algumas pessoas que entraram aqui que eu não conheço. Mas essa pessoa ligar para mim, se eu estou precisando da tua ajuda, isso é uma forma de eu estar amando. Então eu vou atender aquela pessoa, eu não sei quem é, vou perder meu tempo. Não, eu não vou perder meu tempo, eu vou investir o meu tempo. Eu vou estar colaborando com a vida dela. Eu vou colher, eu vou colher lá na frente. O que é? Não sei, mas alguém um dia, se eu precisar, vai me ajudar. Isso eu tenho certeza. Eu planto aqui, eu colho lá. Né? Então, gente, eu também queria aproveitar e agradecer para vocês. Né, o nosso tempo está realmente se acabando. Foi muito bom ter vocês aqui. E se vocês, mais uma vez, precisarem da gente, manda um direct, né, acha a gente aí, tem como nos achar. Tem. E a gente está aqui esperando por vocês. Tá bom? Luzia, obrigada pela sua participação. Obrigada pela sua colaboração, foi maravilhosa. Se vocês quiserem aprofundar um pouco mais, a Luzia está aí também. Vai fazer o treinamento dela sobre este assunto, workshop, né? É só entrar, digita aí teu Instagram. Tá, é Luzia Oliveira Coach e tá lá no o link da inscrição na minha bio. Uhum. Ótimo. E então é isso, gente. Obrigada, Luzia.
Deus abençoe vocês. Obrigada a você, Bia. Semana abençoada também. Que o Senhor prospere em todas as coisas. Gratidão por tudo. E que o Senhor esteja abençoando a vida de cada um de nós. Amém. Bem? Então, boa noite. Deus abençoe. Tchau. Tchau.